Em entrevista à rede de rádios Paraná, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que não há capitalismo em um país em que não há capital e que o Brasil hoje está quebrado. Por isso, o PT deveria voltar ao comando da nação. Lula falou que esperava que o país chegasse a 2022 em posição econômica bem melhor do que a atual. Lula disse que, se for eleito, vai romper com a política de preços adotada atualmente pela Petrobras. Vamos ouvir. Veja que coisa absurda. Veja que coisa absurda. O preço do óleo do petróleo está internacionalizado. A gente está pagando gasolina a preço do dólar. A gente está pagando óleo diesel a preço do dólar. Isso seria compreensível se o Brasil não fosse um país autossuficiente. Se o Brasil estivesse importando porque o Brasil não tinha petróleo. Agora o Brasil tem petróleo. O Brasil é autossuficiente. Quando nós descobrimos o pré-sal, dizia que a gente não ia conseguir tirar o petróleo de 6, de 7 mil metros de profundidade, porque era muito caro. Eles não tinham noção da capacidade tecnológica da Petrobras e a gente hoje tira um petróleo de 6 mil metros de profundidade, quase que ao mesmo preço do petróleo tirado na Arábia Saudita. Numa demonstração de que nós somos competitivos, que o pré-sal é competitivo. Mas o que aconteceu? Eles estão fatiando a nossa indústria de óleo e gás e a nossa Petrobras. Eu não sei se você tem noção, hoje nós temos 400 empresas importando gasolina dos Estados Unidos. Eu vou repetir, nós temos mais de 400 empresas privadas importando gasolina dos Estados Unidos. A gente hoje não está refinando aquilo que a gente precisa. Nós temos praticamente 30% da nossa capacidade de refino ociosa. A gente poderia estar fazendo refinaria. Para fazer uma refinaria demora mais ou menos 7 anos. Significa que quem começar a fazer uma agora vai demorar 7 anos para fazer. Porque a irresponsabilidade de quem está dirigindo esse país é entregar para a iniciativa privada para comprar gasolina dos Estados Unidos e vender para nós a preço de dólar. No Rio de Janeiro já está 8 litros da gasolina. Os coitados dos motoristas de caminhão que bate lata por essas estradas não conseguem ganhar dinheiro porque gasta tudo com óleo diesel. Então não é possível. Não é possível que esse país não goste de si. Não é possível que a gente tenha um governo que não gosta do Brasil. Muito bem, está aí a fala do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a respeito da interferência na política de preços da Petrobras. Inclusive, nós temos uma enquete aberta no portal da Jovem Pan News, que eu conto muito com o seu voto. Quando você vê e ouve Lula falar sobre a Petrobras, você se lembra de desenvolvimento ou de corrupção? Vote, daqui a pouquinho eu trago o resultado parcial por aqui. Piperno, você é a favor dessa política de intervenção estatal na Petrobras, nos preços, como Lula coloca? Eu acho que a política de preço, aliás, muita coisa em relação à Petrobras tem que ser revista, sim. Veja, eu convido os amigos, inclusive, a navegarem um pouquinho lá pelo site da Petrobras, né? Que tem, inclusive, dados históricos importantes, né? E, principalmente, de quando o Brasil atingiu aí a marca de 1 milhão de barris produzidos, naquela época só bacia de Campos, que é uma bacia que, inclusive, está próxima da exaustão. Hoje, mais de 70% do petróleo produzido pelo Brasil vem do pré-sal. Então, lá atrás, se não tivesse havido uma decisão política de se investir no pré-sal, provavelmente hoje a crise econômica no Brasil seria maior. Mas, para encurtar, a gente tem que rever uma série de itens que fazem parte, que compõem o preço dos combustíveis. Inclusive, o que é adicionado de álcool, tá? Que acaba entrando em 20% da mistura. Até porque parte dessa produção, esse álcool está muito caro. Aí você pode incluir exatamente a questão da política cambial, não são todos os custos em dólar, álcool, impostos, ICMS, IPI. Então, é evidente que agora vai ter muito fla-flu ideológico em relação a isso. Mas já passou da hora do Brasil passar a discutir item por item disso aí.
Muito bem. Constantino, você é o economista da nossa bancada. Eu queria que você pudesse explicar com uma certa clareza para as pessoas, porque esse é um assunto muito complexo, é difícil mesmo das pessoas entenderem, mas o que acontece se, por um acaso, o Lula vira presidente da República, vai lá e faz uma intervenção no preço da gasolina, do álcool, como ele está colocando justamente agora? O que acontece, enfim? Conta um pouquinho para a gente rapidamente. Paulo, eu vou fazer da forma mais resumida possível, com uma imagem. Olha para a Venezuela. A Venezuela lulista, né, cujo governo chavista e agora do Maduro, o PT do Lula apoia, né? A Venezuela fez exatamente isso que o Lula quer. É autossuficiente, na verdade é um barril de pólvora, um barril de petróleo em forma de nação, né? E produzia mais de 3 milhões de barris por dia, hoje já está lá embaixo, né? Porque o estatismo faz isso, destrói. Se estatizarem as areias todas do deserto do Saara, vai faltar areia em 5 anos, brincava um liberal como Milton Friedman da Universidade de Chicago. Então, é preciso entender o mínimo de economia para não falar as bobagens do Lula. O fato de um país ser autossuficiente não tem nada a ver com política de preço artificial, sabe por quê? Se trata de uma commodity. É um preço que é definido pelo mercado internacional. Porque você sempre tem a alternativa de pegar e vender, e pegar esse recurso que vale mais lá fora e investir em outras coisas domésticas. Então não faz nenhum sentido essa ideia de que só porque é autossuficiente vai subsidiar o consumo interno. Isso é exatamente o que fez a Venezuela. Está aí o resultado, para quem tem dúvida, do fracasso, do desastre que é isso. O Lula fala que falta capital no país. Ele tem essa mentalidade que se distribuir dinheiro que ele acha que cai do céu ou brota do solo, se o Estado distribuir dinheiro, a economia se aquece. Essa sempre foi a mentalidade dele, ele já fez inúmeras declarações assim. O capitalismo que o Lula defende é o capitalismo de Estado, é o capitalismo de laços, são os amigos do rei se beneficiando, como aconteceu no governo dele. Né? Um esquema de corrupção, um esquema de planejamento central, essa mentalidade de que o Estado tem que definir quanto que vai de produto em cada coisa, quanto que vai ser o preço praticado. Isso é uma mentalidade mofada. Nós temos séculos de experiência e muita teoria sólida para mostrar que isso é uma bizarrice econômica, que isso só leva à destruição da prosperidade. Então, é lamentável ter gente que ainda acredita nisso. No caso do Lula, eu tenho dúvidas se ele acredita. Ele é um sujeito falso, joga para a plateia dele, né? Agora, minha pergunta é, a turma do mercado, quando escuta isso, vai querer fingir que o Lula está só usando retórica ou vai entender o perigo? Porque tem gente no mercado que flerta com a ideia da volta do Lula, porque lembra que ganhou dinheiro ali, mesmo nesse capitalismo de laços. Né? Então, assim, o cara está falando claramente, ameaçando, né? Seguir o rumo da Venezuela, estatizar tudo, decidir o preço de cima para baixo, mesmo o preço de uma commodity internacional. Isso, para qualquer pessoa que entende o básico de economia e de mercado, isso deveria gerar calafrios. Então, ou a turma está achando que o Lula brinca, ou a turma é que precisa levar um pouco mais a sério a ameaça petista, porque não é brincadeira. E outra coisa que a gente percebe na fala do Lula, só para fechar, é que é muito parecido com a análise do Piperno aqui, né? Falta o fator pandemia. Na análise dele, não existe a pandemia. Não existe. A pandemia existe, né? A pandemia existe e, aliás, infelizmente, ela parece que é mais grave aqui. Porque lá fora tem muita gente se recuperando. Não é verdade. E, inclusive, o FMI, agora, no final de janeiro, lançou novas previsões muito sombrias para a gente. Só um minuto, olha só, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira aqui na Jovem Pan News e são 5 horas e 47 minutos. Agora sim, por favor, pode continuar. Você estava falando, Piperno. Não, eu disse que, inclusive, o último relatório do FMI, agora do final de janeiro, lança previsões, mais uma vez, renova previsões muito mais sombrias para a gente do que para o resto do mundo. Agora, deixa eu trazer a nossa conversa aqui para o nosso Serrão e para a Bruna, porque sobre o aspecto técnico, né, isso que o Constantino falou, ele faz muito sentido da questão do pagamento da conta lá na frente. Agora nós estamos em ano eleitoral, Bruna Torlai. Quando você ouve um discurso que um governante vai reduzir o preço da gasolina, isso não tem efeito político? Com certeza, Paulo. Aliás, ontem, né, eu conversando com o motorista do Uber que estava me trazendo para casa, eu ouvi ele pronunciar a seguinte frase: o governo elevou o preço dos automóveis
para dobrar o IPVA. Então, olha o tipo de narrativa em que as pessoas caem quando elas estão emocionalmente abaladas com as adversidades de um cenário pós-pandemia que economicamente é muito ruim para todo mundo, tá? E para todo mundo. O Piperno tem que sair um pouquinho, dar uma passeada aí pelo mundo que ele vai ver. Ou dá uma ligada para quem mora em outros países e assim, procure relatos reais que você vai ver que tá difícil para todo mundo, né? Que é muito fácil a gente dizer, quando a gente não gosta do presidente que governa o nosso país, que o nosso país está pior porque o nosso presidente é ruim. Agora, se você olha para o mundo, e mesmo em países com governantes muito hábeis, que seguiram estritamente o que se considerava o mais adequado para a época, o país está em situação muito ruim. Esse estudo da Johns Hopkins, que o Constantino citou no começo do programa, e que hoje eu li um artigo excepcional do Flávio Gordon na Gazeta do Povo a respeito, ele está dizendo, nossa, olha que curioso, agora a Johns Hopkins chegou à conclusão, né, de que o lockdown foi extremamente prejudicial para a economia, que prejudicou muito a economia de países, de economias fortes, e agora a gente descobriu que não serve para nada. Por quê? Porque a contaminação foi ínfima, o resultado na contenção da contaminação, mas para a economia fez estrago. Ou seja, não resolveu o lado que queria resolver e promoveu um estrago que a gente não precisaria ter promovido. Então isso, claro, o que é natural, esse estudo está saindo agora. Eu não tô dizendo que é natural, porque só o tempo nos mostra, né? Só o tempo é senhor da razão. O problema é o seguinte, né? As pessoas, quando elas estão emocionalmente abaladas com a adversidade, elas ficam prontas a acreditar em qualquer coisa. E quando o Lula aparece lá, se mostrando como aquele que vai chegar e resolver, aquele que tem coragem de, olha, eu não vou fazer uma dona de casa pagar, o acionista, eu não vou dar dinheiro para o acionista para tirar da dona de casa. É uma frase perfeita, é uma frase de efeito maravilhosa que toca o coração da pessoa. E quando você toca o coração de alguém, você mobiliza a vontade, que é o objetivo do Lula. Então, veja, o único ponto que ele cita interessante no discurso é que ele fala das refinarias. Ele dá a entender aí por que nós temos poucas refinarias, só que ele não explica que ele é alguém que promove política de monopólio, né? De oligopolistas que são amigos do rei, amigos do poder. Bruno, ele podia ter mencionado a refinaria Abreu e Lima. Ele podia ter lembrado da refinaria que foi posta à venda por preço de banana porque ele apostou por corrupção ou ideologia junto com o Chaves e deu no que deu. Perfeito. Bruna, para fechar, por favor. Desculpe, ele fala justamente, não, uma refinaria demora 7 anos para ser construída, tá, mas digamos ainda, e o que é que o governo PT fez? Então, assim, é um discurso muito difuso, muito generalizado e cheio de frases feitas para tocar o coração. Racionalidade não tem ali, mas não é isso, Paulo, que move o cidadão no dia das eleições, é o coração. Perfeito. Serrão, 1 minuto para você. Tem uma interpretação sobre esse discurso equivocado e absolutamente incorreto de Luiz Inácio Lula da Silva. Está ficando cada vez mais claro que ele está falando para a galera dele, porque inconscientemente ele sabe que não tem condições de ganhar essa eleição à presidência da República. Esse é um fato objetivo das bobagens que ele disse. Porque ele faz um discurso de defender regulação de mídia, depois ele vem defendendo que vai tomar conta de novo da Petrobras. Espera aí, o PT assaltou a Petrobras. Nós não temos aquelas refinarias que ele está cobrando por causa da roubalheira e incompetência do PT. Então, a culpa é do Lula e de seus dirigentes partidários por tudo que está errado aí. Agora, nós precisamos sim de uma discussão séria nesse ano eleitoral sobre a questão de empresa estatal. Isso aí é uma anomalia brasileira. Empresa de economia mista é uma jabuticaba que tem que acabar, porque ou a empresa atende ao capitalismo e à sociedade ou não. E sobre a questão de refinarias, primeiro antes de mexer na Petrobras, tem que permitir aqui no Brasil a entrada de dezenas de refinarias privadas.